Foi lançado em Lisboa o livro O Patriarcado de Portugal, 3 séculos de uma instituição lisboeta, nacional e católica, 1716-2016. Nessa obra, o autor realça que este livro de conjunto começa por uma pergunta inicial. Quando, no século XVIII, é constituído o Patriarcado de Lisboa, qual é a ideia que existe de patriarcado? O meu livro procura ver como é que o patriarcado funciona na sua época de glória, meados do século XVIII, na sua época de maior crise, século XIX, e na sua época de estabilização, século XX. E depois proponho conclusões sobre o futuro. É sinal de que o patriarcado ainda diz alguma coisa, e até muita coisa, aos interessados e aos historiadores e sociólogos em particular. Esta obra tem um título desafiante, porque falar do patriarcado de Portugal é falar mais do que aquilo que nós normalmente falamos. Nós falamos do patriarcado de Lisboa, nome que se deu primeiro a uma parte da diocese, em 1716, e depois ao conjunto da diocese. Para o historiador, a ideia de patriarcado coincide com uma ideia universal de Portugal. O nosso país ultrapassa fronteiras. A sua gesta missionária e expansiva estão para além das linhas territoriais. O patriarcado coincide com uma ideia universal de Portugal. Talvez a única ideia universal que tenha havido em Portugal. As missões cristãs, católicas. E, nesse sentido, o patriarcado simboliza algo que ainda hoje é válido e duradouro, a saber, a ideia de que Portugal deve estar ao serviço de uma causa universalizante. É olharem para o Patriarcado de Lisboa no seu aspecto simbólico e nacional, isto é, num estado de ordens, como é a tese do professor Salgado Matos, o Patriarcado de Lisboa, por excelência, representou e ainda poderá representar a simbologia de um Portugal cosmopolita, de um Portugal ecuménico, de um Portugal que vai além de si próprio. Com 300 anos de história, o nome de patriarcado foi dado primeiro a uma parte da diocese e depois ao seu conjunto. A capa do livro contém um mapa com as fronteiras administrativas do Patriarcado de Portugal, porque este é constituído a partir da Capela Real. E o rei era rei para todo o país e não apenas para Lisboa. O patriarcado foi constituído como Patriarcado de Portugal, porque o patriarcado é constituído a partir da Capela Real e o rei era rei para todo o país, não era rei só para Lisboa. Lisboa era a capital. Por outro lado, e em termos de filosofia política do século XVIII e ainda no princípio do século XIX, a capital representa o todo. O livro, O Patriarcado de Portugal, 3 séculos de uma instituição lisboeta, nacional e católica, 1716-2016, uma obra lançada nas celebrações dos 300 anos do Patriarcado de Lisboa e que dá uma visão simbólica e universalizante do conceito de patriarcado.